pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos estudar os tipos de movimentos. Quando nós estudamos um movimento, nós podemos perceber que ele pode ser um movimento uniforme, ou seja, ele é um movimento constante, onde não há variação da sua velocidade, ou ele pode ser um movimento variado. Ele é um movimento variável onde há variação da sua velocidade. Vamos conhecer, então, algumas características do movimento uniforme. O movimento uniforme, ele ocorre apenas em linha reta, ou seja, ele é um movimento retilíneo. Nesse movimento, a velocidade é constante, ela não varia com o passar do tempo. O móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. E nesse movimento não há aceleração, por isso que a velocidade ela não muda. Então aqui nós podemos ver um automóvel se deslocando numa trajetória a uma velocidade de 20 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo ele anda 20 metros, e isso não muda. No movimento variado, nós podemos perceber que a velocidade ela varia com o passar do tempo, por isso que ela é variável. Podemos observar também que o móvel percorre distâncias iguais em tempos diferentes, ou então ele percorre distâncias diferentes em tempos iguais. E nesse movimento há a aceleração. Então, a gente vai ter ali uma variação da velocidade em relação ao tempo. Aqui nós podemos observar que conforme passam os segundos, a velocidade média vai aumentando de 5 em 5 metros por segundo. Com relação à aceleração de um móvel, o movimento ele pode ser considerado acelerado quando a velocidade do móvel aumenta, ou seja, ela é positiva. Um exemplo é quando um carro está num semáforo e quando a luz se torna verde, ele parte ali do repouso e acelera, né? Então nós temos aqui um movimento acelerado, porque a velocidade do móvel vai aumentando com o passar do tempo e a sua aceleração é positiva. Um movimento ele pode ser considerado retardado quando a velocidade do móvel diminui. A sua aceleração, então, vai ser negativa. Um exemplo é quando um automóvel ele vai diminuindo sua velocidade conforme ele vai chegando próximo a uma lombada. Então, nesse caso, a velocidade ela vai diminuindo, a sua aceleração vai sendo negativa e esse movimento é considerado retardado. E no caso, o movimento ele é considerado constante quando a velocidade não aumenta nem diminui, né? Ele não vai ter uma aceleração, a sua aceleração vai ser igual a zero. E o que é a aceleração média de um móvel? A aceleração média é a relação entre a variação da velocidade média que um móvel desenvolve num percurso, num trajeto, e o intervalo de tempo que ele leva para percorrer esse percurso. A aceleração média ela pode ser calculada pela expressão matemática A igual a ΔV, que é a variação da velocidade, dividida pela variação do tempo, ou seja, o intervalo do tempo, tá? E significa quantos quilômetros por hora, ou metros por segundo, ou centímetros por segundo, a velocidade aumenta ou diminui a cada segundo ou hora, que no caso seriam as unidades de tempo, né?
E a unidade de medida da aceleração média é o quilômetro por hora ao quadrado, ou metro por segundo ao quadrado, ou centímetro por segundo ao quadrado. Esse tempo está ao quadrado porque nós temos aqui duas unidades de medida que levam a unidade de tempo, né? Então, por isso que no caso da aceleração, o tempo ele vai estar ao quadrado. Conforme nós formos trabalhando os exercícios, isso vai ficar mais claro, tá? Vamos então resolver um exercício sobre cálculo de aceleração média para ficar mais fácil de nós entendermos como funciona, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo, como nós já vimos os demais conceitos, né? Sobre velocidade média, deslocamento. Aqui sobre aceleração média também é bem tranquilo. Então vamos lá. Um móvel se desloca de um ponto A para um ponto B. Ele gasta 3 segundos para completar o percurso de 18 metros. E sua velocidade aumenta 3 metros por segundo a cada segundo. Calcule a aceleração média desse móvel. Então, como nós vimos, a fórmula da aceleração é ΔV divididos por ΔT. Nós temos aqui, então, a variação da velocidade e nós temos a variação do tempo. Aplicando ali a fórmula, nós temos a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Temos, então, 9 metros por segundo menos zero, pois como o móvel partiu do repouso, a sua velocidade também era zero, assim como o seu tempo inicial também era zero, né? Então, fica ali ΔV igual a 9 menos zero e ΔT igual a 3, que é o tempo final, menos zero, que é o tempo inicial. Fazendo, então, as subtrações, nós temos A igual a 9 sobre 3, A, então, igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo a velocidade média desse móvel aumentou 3 metros por segundo. Um outro tipo de movimento variado é o movimento de queda livre, só que agora nós estamos falando de um movimento específico, que é um movimento vertical de cima para baixo, tá? Esse é um tipo de movimento retilíneo, porque é em linha reta, uniformemente variado, porque ele vai variar a velocidade, só que de uma forma uniforme, tá? Então, por exemplo, se o corpo ele é abandonado do topo de um prédio, a sua velocidade inicial vai ser zero, mas ela vai aumentando ao longo da queda mediante a ação da força da gravidade, tá? Então, nós vamos ter aqui também presente a aceleração, só que nesse caso aqui, essa aceleração é devido à ação da força da gravidade. Então, nós não utilizamos, né, no caso de exercícios relacionados à queda livre, com a aceleração representada pela letrinha A, mas sim pela letrinha G, tá? E também, em queda livre, como nós já vimos, o corpo ele vai adquirir uma velocidade cada vez maior devido a essa aceleração provocada pela atração gravitacional da Terra, tá? E essa aceleração é aproximadamente 9,8 metros por segundo, tá? Em alguns exercícios, inclusive, a gente vai poder arredondar esse valor para 10 metros por segundo, mas apenas se o exercício pedir que você faça isso, tá? E também a aceleração, ela é constante e vertical para baixo, tá? A gente consegue observar isso, que
qualquer corpo que é abandonado próximo à superfície da Terra vai adquirir então uma aceleração constante e vertical para baixo. Conforme vão passando os segundos, a velocidade vai aumentar sempre na proporção de 9,8 metros por segundo, tá? Por causa dessa ação da gravidade. E em exercícios relacionados também ao movimento de queda livre, nós temos aqui algumas expressões matemáticas que podem ser utilizadas no cálculo, tá, para esses exercícios. Então, exercícios que pedem, por exemplo, o tempo de queda, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui, tá? T ao quadrado igual a 2 vezes ΔS, tudo sobre G, tá? Ou então, pode ser pedida a velocidade do corpo ao atingir o solo, daí você vai utilizar essa formulazinha aqui, né? V, que seria no caso a velocidade final do objeto, igual a velocidade inicial mais G, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo, tá? Ou então, o exercício pode te pedir a altura em que o corpo caiu, tá? Então, você vai ter que calcular todo o percurso ali da queda, que seria, no caso, a altura de onde ele partiu, né? Então, você vai calcular através dessa formulazinha aqui, ΔS, que é o deslocamento total ali do corpo, né? Igual a G vezes T ao quadrado, tudo sobre 2. Nunca se esquecendo que ΔS é o deslocamento, T é o tempo, né, o intervalo de tempo, V está representando a velocidade e o G representando a aceleração da gravidade, ok? Então, meus queridos, nós finalizamos essa aula, tá? Na nossa próxima aula, nós já vamos estar corrigindo exercícios, resolvendo exercícios para esclarecer um pouco mais aí as dúvidas de vocês, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, estou lá no meu canal, no aplicativo da escola. Vocês podem me procurar, podem fazer suas perguntas e eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Um beijão para vocês. Até a próxima aula.